Olá, amores, tudo bem por aí? Espero que sim. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a epidemia da dengue, quais os alimentos que a gente deve consumir e quais a gente deve evitar, né? Lembrando que a dengue ela é considerada uma doença inflamatória, né? O vírus ele acaba inflamando o seu corpo e nesse caso a gente tem que melhorar o sistema imunológico para justamente desinflamar esse corpo o mais rápido possível para a gente se libertar rapidamente dos sintomas, tá bom? Então, vou começar aqui, ó, compartilhando a minha tela com vocês. Então, vamos lá. A dengue é a nutrição, né? Então, quanto maior o meu sistema imunológico, mais rápido eu consigo colocar esse vírus para fora do meu corpo. Então, essa vai ser a intenção. Então, a gente vai usar a comidinha de verdade, ou seja, a nutrição, para a gente modular rapidamente todo o nosso imunológico, para a gente se libertar rapidamente desses sintomas, certo? Então, vamos aqui, ó, falar um pouquinho do vírus. Então, a dengue é uma doença viral causada por 4 tipos de vírus diferentes. Os casos eles podem ser leves, mas podem resultar em infecção grave e causar vários riscos, né? Principalmente, né? Causar sérios riscos, principalmente riscos de vida. Então, olha só, vamos entender um pouquinho esse ciclo aqui desse mosquito, que é o Aedes aegypti. Bom, então, ele mede cerca de 1 centímetro. E olha só, a fêmea, ela pica o hospedeiro infectado e leva o vírus na saliva. E apenas a fêmea do mosquito que vai transmitir esse vírus. E ela adora um clima quente e úmido, e ela tem preferência por água limpa e parada. Então, a cada 3 dias, ela vai colocar em média 40 ovos de uma só vez e o tempo de vida é justamente de 30 dias. Então, após esses 7 dias, como uma larva, o mosquito ele está maduro. Então, ele tem aquela cor de café ou preta, com as listas brancas, né, no corpo e nas pernas. E olha que interessante, ele vai voar em média 1,5 metro acima do chão. Ou seja, então a gente vai pegar aqui na nossa cintura, né? Eu, como sou um pouquinho mais nanica, um pouquinho mais para cima, tá? E ele tem preferência também de horários, então ele gosta principalmente do início da manhã e final da tarde, mas isso não significa que a gente pode ter um mosquitinho aí à noite voando, tá? Que a gente sabe que tem, tá? Então, só ficar atentos, né, a tudo isso. Então, aqui, o vírus, ele é transmitido pela picada de mosquito, como a gente viu ali, né, naquele quadro ali. E também são responsáveis pela transmissão da chikungunya, da febre amarela e zika. Então, o mosquito ele vai carregar o vírus de uma pessoa doente para uma pessoa saudável. E pensando na prevenção, então a gente deve adotar medidas para reduzir a produção desse mosquito. Então, aqui, a gente pode pensar na limpeza das calhas, manter a caixa de água bem tampada, colocar areia nos recipientes das plantas, né? Então, se a gente tem plantinha, para quem gosta de uma plantinha, a gente deve pensar nas areias aqui. Também, ó, e os cuidados pessoais? Então, se você conseguir usar um repelente natural, seria mais interessante, principalmente aquele à base da citronela. Se possível, também instalar telas milimétricas nas janelas e nas portas, utilizar os mosquiteiros e os berços, né? Principalmente nos berços. Bom, aqui, pensando nos sinais, né? Um alerta aqui, quando a gente está com a dengue. Então, quais os sinais, né? Os sintomas? Uma febre alta, dor nas articulações,
uma fraqueza, dor atrás dos olhos, náuseas e vômitos. Tem algumas pessoas que perdem peso, sangramento no nariz e na gengiva, principalmente se for uma dengue hemorrágica, e a dor de cabeça. E se for uma chikungunya? Então, também tem febre alta, dores intensas nas articulações de pés e mãos, e também dor de cabeça, dor musculares e manchas vermelhas. E se for o Zika vírus? Então, a febre já é uma febre mais baixa, os olhos vermelhos, também tem dor de cabeça, dores nas costas, lesões com pontos brancos e vermelhos na pele e dor também nas articulações. Então, pensando na nutrição, onde que a nutrição se encaixa aqui, né? Em tudo, principalmente pensando num quadro quando a dengue está aguda, que a gente gera uma inflamação maior para o corpo, né? Então, faz o seu corpo, coitado, lá trabalhar muito mais para eliminar aquilo, né? Que é um corpo estranho. Então, o objetivo é justamente auxiliar o consumo dos alimentos que vai fornecer nutrientes para fortalecer esse sistema imunológico. Então, quanto maior for o seu sistema imunológico, mais fácil você consegue sair dessa inflamação, tá? E aí você vai realmente promover a melhora para a resposta da infecção dessa dengue aguda, tá? Aqui a gente tem que pensar que existe vários tratamentos fundamentais, né? Ah, Adelaide, existe um medicamento para tratar a dengue? Não, não existe. Existe o quê? Os analgésicos, que geralmente os médicos eles vão indicar para os pacientes, né? Pensando na febre, naquelas dores, mas é só. Então, a gente tem que cuidar de uma forma de hidratação, então a hidratação é fundamental. Alguns alimentos que vai associar, né, no nosso tratamento, e o repouso, né? Não tem muito o que fazer. Então, tem dengue, então a única coisa que a gente tem que fazer é melhorar aquela, assim, você tem que pensar assim, ó, meu corpo está inflamado, eu preciso melhorar esses sintomas de inflamação, tá? Então, a hidratação é fundamental. Então, nesse caso, ó, em média, um indivíduo normal, ele deve ingerir entre 35 ml de água por peso, né, quilograma ali, por peso corporal. Então, por exemplo, eu tenho 54 quilos. Minha média, se eu for avaliar por 35 ml, que é uma média que a gente usa até 50 ml dia, o meu consumo de água chega a 1.890 ml ali. Aí, geralmente, eu coloco 2 ou um pouquinho mais, tá? Se tiver com a dengue, a gente tem que aumentar esse consumo de líquido. Então, aqui é no mínimo 45 ml até 60 ml de água por quilograma de peso corporal. Então, nesse caso aqui, ó, se eu fosse fazer o cálculo por 45 ml, eu teria que consumir uma média de 2 litros, 430. E se fosse por 60 ml, eu teria que consumir 3 litros, 240 ml. Então, você tem que pegar o seu peso e multiplicar por 45 ou 60 ml, se você tiver com a dengue aí, tá? Então, para melhorar a hidratação, a gente tem que pensar em várias medidas. Então, por exemplo, um soro caseiro que funciona, né? Pode ser o soro lá da farmácia, água de coco. Então, a água de coco seria de 1 a 2 copos por dia. Mas, gente, seria interessante o coco, né? A fruta, não a caixa. Porque, assim, na caixa, às vezes a gente tem algumas marcas que tem, assim, 100% de água de coco, vai, eles colocam. Mas tem uns que você vai olhar lá na caixa, tá escrito assim, ó, 30% de néctar de coco, ou seja, que suco de coco, né? Não é água de coco aquilo ali. Então, se você puder usar o coco, a fruta, vai ser muito mais eficaz para inibir logo esse vírus da sua vida. Também a gente pode pensar nos isotônicos, então, por exemplo, um Gatorade, um Sport Drink. Aqui também, ó, o soro, ó, o Pedialyte, por exemplo, né? Tem outras marcas aí, então investe nessas marcas. E aí, quando a gente recebe lá o diagnóstico que você tá com a dengue, o que que a gente tem que tomar o cuidado? Então, não pode usar alguns medicamentos, principalmente o ibuprofeno e a aspirina, porque ela vai ter uma ação anticoagulante, pode piorar o quadro da doença, né?
paracetamol. Então, o paracetamol, geralmente, ele é indicado, tanto ele quanto a dipirona. Só que o que a gente tem que pensar? Se eu vou consumir o paracetamol, eu vou ter que aumentar os vegetais e as frutas. Porque, infelizmente, o paracetamol, ele vai diminuir a ação da glutationa, que é justamente uma molécula importante para aumentar o nosso sistema imunológico e colocar o vírus para correr. Então, quanto mais glutationa eu tiver, mais eu modulo o meu sistema imunológico, mais eu coloco o vírus para fora do meu corpo. Então, o vírus da dengue, ele vai causar uma resposta inflamatória. Então, quando você tem o vírus, seu corpo automaticamente ele vai ter uma inflamação, né? E aí a gente vai ter que aumentar o consumo de vegetais e frutas. Só que vocês vão entender no decorrer da aula que não são todos os vegetais e não são todas as frutas, né? Justamente por conta desse quadro inflamatório. Então a gente vai ter que tomar um certo cuidado. Então, ó, pensando aqui nos nutrientes que a gente pode consumir, então é indispensável vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina K, alguns minerais. Então, pensando no magnésio, no ferro, no selênio, no zinco, né? Também tem os antioxidantes, que nem tem quercetina. A gente consegue isso na fonte da comidinha de verdade, mas se você tiver a suplementação, também vai te auxiliar muito. Então, pensando aqui na vitamina C, ó, fontes, laranja, acerola, no kiwi, a couve, a cenoura. E a vitamina A, o mamão, a manga, a abóbora, a cenoura, a selga, o espinafre, chicória e a couve. E a vitamina D, por que não tomar um solzinho pela manhã, né? Uns 15 minutinhos até 20 ali, né? O sol é energia pura. E ainda você também pode consumir uma gema de ovo, a tilápia, o atum. Outras fontes também é o zinco. Então, onde que eu vou encontrar? Na semente de abóbora, na carne, na castanha, nas lentilhas, na quinoa. E o selênio, ó, eu vou ter fonte segura na castanha do Pará, no feijão, na semente de girassol, nas carnes. Aqui, ó, só para eu falar do selênio, se você consumir uma média de 2 castanhas, de 2 a 3 castanhas do Pará por dia, a gente vai ter uma dose recomendada de selênio dia. Então, como que eu poderia indicar a forma do selênio na comidinha? Então, você vai pegar essa castanha, se você conseguir, né, o mais indicado seria deixar ela de molho por 8 horas até 12, com bastante água ali, de um dia para o outro. Aí o que você vai fazer, né? Até 12 horas. Aí você vai tirar aquela água, né? Jogar fora, dispensar aquela água. E aí depois você deixa aquela castanha normalmente ali dar uma secadinha. Se você quiser pôr no forno também para dar uma desidratada ali naquela quantidade de água. E aí você vai consumir de uma forma mais segura, porque a gente consegue eliminar as toxinas dela, tá? Bom, aí aqui temos também o ferro. Então, o ferro pensando na fonte de carne. Então, as carnes têm nos ovos, né? Folhas verdes escuras, no feijão. E o magnésio, que também é indispensável para modular o nosso sistema imunológico, né? Folhas verdes, a amêndoa, as leguminosas. Então, aqui, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, abacate, as nozes e a semente de abóbora. Aqui também tem a vitamina K, então eu tenho nas folhas verdes escuras, no brócolis, na couve, no espinafre, no agrião. E a quercetina, ó, pensando na casca de cebola, gente, isso aqui, ó, é antioxidante natural, tá? Então, se você pegar lá a casca da cebola, ou a marrom, ou a roxa, você vai tirar aquela casca, vai dar uma higienizada, vai deixar ela dar uma desidratada, né? Deu uma secadinha, você pode até pôr no forno ali, ó, desidrata no forno. E aí, o que que você vai fazer? Pode bater ela num pouco de sal, fazer no meio de um tempero e utilizar, né? Nesse período agora, se você tiver contaminado, faça um chá com essa casca, né? E aí você vai melhorar o sistema imunológico muito mais rapidamente. Também a gente pode pensar no couve, no aspargo. E o NAC, ó, a N-acetilcisteína. Então, ele modula muito bem o sistema imunológico. Então, eu posso pensar na couve, no brócolis, na selga.
As vitaminas do complexo B, que é indispensável, né? Então, tanto na carne, nos ovos, no abacate, nos peixes, nos cogumelos. E a glutationa, que a gente começou, né? Comecei a falar dela, justamente pensando no imunológico. Então, aqui eu tenho a melancia, o abacate, a laranja e a cúrcuma, tá? A cúrcuma também é dispensável nesse período das inflamações. Aqui, ó, só que a gente tem que ficar atento, Adelaide, não é todos os alimentos? Não, nesse período, se a gente estiver contaminado, a gente tem que ficar atento, não é tudo que pode entrar, porque da mesma forma que tem medicamento que não pode entrar, alimentos também não podem entrar. Então, aqueles alimentos que têm os salicilatos, ele tem um efeito semelhante à aspirina, e aí ele vai deixar o sangue mais fino, e aí vai dificultar na coagulação e vai favorecer o sangramento. Então, a gente tem que ficar atentos aos alimentos que a gente deve evitar nesse período. Então, vamos lá, ó. Por exemplo, batata, pimenta, o pepino, o tomate, e é tudo alimento do nosso dia a dia, né? Morango, ameixa fresca, a amêndoa, a amora, a cereja, o limão, o melão, a nectarina, as nozes, o pêssego, a tangerina e as uvas. Quando a gente tiver com aquela plaqueta baixa, ó, então você não pode colocar alguns alimentos também, porque se já está baixa, você vai baixar mais ainda. Então a gente corre o risco de ter uma ação antitrombótica. Então devemos evitar quem? O alho, a cebola e o gengibre. Ai, Adelaide, mas como eu vou fazer minha comida agora, né? Então, assim, ó, você pode pegar o alho, colocar no azeite. Então, uns 2 dentinhos ali. E aí você vai usar aquele azeite só com o saborzinho do alho. E aí você vai pôr nas preparações, tá? Aqui também, como que eu faço para aumentar essas plaquetas? Então, aqui a gente vai pôr alguns alimentos para auxiliar no aumento das plaquetas. Então, por exemplo, o mamão, gente, ó, indispensável para aumentar as plaquetas. Se possível, a chá de folha do mamão. Tem vários estudos mostrando a eficácia desse chá de folha de mamão para o tratamento, né, nesse período mais crítico da dengue. Aqui, a abóbora e folhas verdes, então pensando no espinafre, na chicória, no couve e também na romã. Aqui, a cenoura e alimentos, ó, ricos em vitamina C. Então, por exemplo, a acerola, a laranja, exceto limão e tangerina, que a gente viu lá que não dá para colocar agora nesse período. O inhame também é um alimento maravilhoso, né? E ele é um super aliado, porém ele tem a vitamina A, vitamina C e complexo B, mas a gente tem que tomar um cuidadinho com o inhame. Porque assim, ó, se for consumir ele cru, tem algumas pessoas que elas têm uma reação alérgica por conta do ácido oxálico que ele tem. Justamente dá aquele efeito, tem gente que fala assim, nossa, parece que a minha garganta tá coçando, a minha boca, tem gente que relata dormência nos lábios, né? Justamente por conta desse ativo aí que a gente chama que são as toxinas desse inhame. Então, se você quiser consumir o inhame cru, como é que você vai fazer? Você vai descascar esse inhame, deixar na água de molho de 8 a 12 horas, semelhante àquele da castanha que eu falei para vocês. Depois descarta a água e aí você pode utilizar, tá? Ou cozido, então você pode cozinhar de 30 a 40 minutos, né, no ponto ali, e aí você pode colocar num suco, na sopa, onde você desejar. E aqui, ó, eu trouxe para vocês justamente um suco, né, uma receitinha para aumentar essa imunidade. Então, vamos pensar aqui, ó, 5 folhinhas do Ora Pronobis, uma folha de couve, o inhame você pode pôr ele cru, mas tem que fazer justamente daquela forma, deixar de molho ou cozinha. Uma colher a medidinha de café da cúrcuma em pó, de preferência orgânica, aqui você pode pôr a raiz também. Então, você pode cortar um pedacinho da cúrcuma e colocar aqui nesse suco também. A gente vai usar também um kiwi, uma laranja, meio mamão papaya e 2 castanhas do Pará.
copo de 200 ml de água ou água de coco, mas tem que ser fruta, né? Não que suco de coco. E aí você vai, se você quiser aqui, ó, porque eu particularmente eu gosto do suco um pouquinho mais aguadinho, né? Eu gosto dele mais fininho, porque dessa forma ele fica mais grosso, ele lembra assim um pouco uma vitamina. Então, se você quiser, você pode manter dessa forma, ou você vai colocar um pouco mais de água ou água de coco, tá? Quantidade suficiente, que eu costumo falar. E aí, o que que você vai fazer? Ó, vai bater no liquidificador todos os ingredientes e vai, se você quiser, nesse período, pode coar. Por quê? Porque normalmente as pessoas elas ficam com náuseas e tem algumas que às vezes fica lá muito tempo deitada, aí a digestibilidade é ruim. Então, o ideal seria você coar neste período, tá? Mas esse suco você pode tomar antes, durante e depois. Então, quando você tiver tudo ok, você pode manter ele sem coar, tá? Manter aquelas fibras mesmo para dar aquele efeito de comidinha para as bactérias intestinais, um efeito de pré-biótico. Então, ó, eu vou descompartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, vamos lá. Bom, então o que que a gente tem que pensar, né? Que qualquer sintomas, então a gente falou agora da dengue, mas qualquer vírus ou doença, quando meu corpo ele recebe algum desses tipos de contaminação, vamos dizer assim, eu tenho um processo inflamatório aí. E as inflamações a gente só consegue corrigir, né, usando várias estratégias. Então, uma delas é priorizar hidratação, priorizar a comidinha de verdade, as suplementações. Então, Adelaide, tem coisas que eu não estou acostumado, eu não consigo consumir, mas se você já tem uma suplementação de qualidade, mantenha. Então, uma vitamina D, um magnésio, né? Aqui você pode usar o NAC, que é a N-acetilcisteína, nesse período de tratamento. Então, a gente tem que fazer as melhores escolhas, querendo ou não. Então, eu sempre falo, né? A nutrição sozinha ela não faz nada, mas também as doenças ou qualquer outro tratamento sem a nutrição não vai ter bons resultados, tá? Então, a gente deve sempre nutrir as nossas células da melhor forma possível, certo? Bom, então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida a gente vai se comunicando, tá? Se precisar de mim, vocês sabem onde encontrar. Até mais. Tchau.